No Brasil, o déficit habitacional é estimado em 6 milhões de moradias, problema que afeta principalmente famílias de baixa renda. O sonho da casa própria para esse contingente, que sobrevive com pouco mais de R$ 4,00 por dia, está bem longe. Em São Paulo, o estado mais rico da federação, a falta de moradia digna não é problema menor do que no resto do país. Com isso, cada vez mais grupos organizados se fortalecem para combater o problema. Bom, para a gente é importante organizar essas famílias que se encontram numa situação sem moradia, principalmente as famílias da periferia, que são as que mais sofrem com essa situação. Então, a gente faz grandes ocupações urbanas para pressionar o poder público, mostrando a importância de aumentar a construção de moradias. Mas, para além disso, a gente tem uma atuação também de pressão sobre as políticas urbanas relacionadas à questão da moradia, né? Então, tentando cobrar a implementação do Estatuto das Cidades, tentando cobrar que os planos diretores da região também tenham um olhar mais atento para a questão da moradia e da habitação social. As periferias são a expressão da desorganização imobiliária. Nelas residem os mais pobres, que precisam atravessar a cidade para trabalhar. Tudo porque em suas regiões não há vagas nem infraestrutura suficiente. A gente tem na cidade, né, uma série de interesses definindo como a cidade vai se dar, como a cidade vai ser construída, né? A gente tem a especulação imobiliária que impede que grande parte da cidade seja ocupada pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, pelos moradores que precisam. Então, enquanto a gente tem um déficit aí de 1 milhão de famílias, a gente tem praticamente 1 milhão de imóveis fechados, né? Que agora estão começando a ser identificados e terem seu IPTU cobrado progressivamente. Além disso, a gente tem interesses também relacionados à mobilidade urbana, né? Tem interesses relacionados à saúde privada. Então, a cidade inteira ela é formada de acordo com interesses também do capital. E o nosso papel enquanto movimento, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, é enfrentar esses interesses e transformar a cidade, de fato, num espaço que a gente constrói. Uma das políticas sociais clássicas para se resolver o problema habitacional é a construção de casas pelo poder público. No nível nacional, existe o programa Minha Casa Minha Vida, que já construiu mais de 4 milhões de moradias desde a sua criação em 2009. O fato é que essas construções não levam em conta e nem garantem melhora na infraestrutura local. Uma série de distorções que vinham ocorrendo no Minha Casa Minha Vida, no sentido de se fazer casas muito longe da infraestrutura, da malha urbana, né? Quer dizer, questão dos terrenos serem caros e acaba... Isso trazer uma série de ônus para o município, né? Também a questão que você cria, às vezes, determinados condomínios e depois uma prestação muito barata para a pessoa comprar casa, mas depois tem que enfrentar um condomínio mensal que a pessoa não consegue pagar. Então era muito comum aí alguns locais que ficam sem água porque não pagaram a energia para bombear a água na caixa, coisas desse tipo, né? Além disso, construções nas periferias, que são levantadas pelos próprios moradores, não resolvem o problema do déficit habitacional, pois tais obras, em locais de riscos e sem planejamento, são projetos com vida útil bem curta. Para combater essa falta de qualidade em moradias, tanto nas novas quanto nas já existentes, a Federação Nacional dos Engenheiros, por meio do projeto Cresce Brasil Cidades, defende a engenharia pública, que é a garantia de que todo cidadão, ao construir ou reformar, possa ter o amparo de um engenheiro devidamente remunerado pelo poder público. Chegar numa casa de uma pessoa, né? Você entrar no ambiente íntimo dessa pessoa e você fazer um diagnóstico, tudo está errado na casa, né? Quer dizer, o engenheiro, um arquiteto, né? Parece um negócio até chato, mas você ir lá, mas é a mesma coisa, você vai no médico, você vai falar no médico, vai falar, não vou falar a doença dele porque fica chato, né? Mas é impressionante, né? É impressionante você ver questões de insalubridade na casa, umas coisas que provocam doenças nas pessoas. As pessoas não têm a noção de questão de ventilação, insolação, certas ações, intervenções que você faz na casa em relação a essas adequações, né? Essas adequações que transformam a casa, né?
O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo criou o Promore, que é um exitoso programa de engenharia pública que abrange as cidades paulistas de Bauru, Ribeirão Preto, Rio Claro, Piracicaba e Campinas. O Promore ele é o programa de moradia econômica, que é um convênio do Sindicato dos Engenheiros com a Prefeitura Municipal de Bauru, cuja finalidade é atender as pessoas de baixa renda, até 5 salários mínimos, para a construção de da casa própria. E o Promore, além de propiciar uma grande vantagem para pessoas de baixa renda construir a sua casa própria, também favorece ao engenheiro, ao profissional recém-formado que está se inserindo nesse tipo de mercado de trabalho. Porque aqui ele trabalha de forma equipes de trabalho que trocam ideias entre si, e também temos um corpo de conselheiros que são profissionais oriundos de faculdade ou já com alguma grande experiência profissional, que supre de informações quando há necessidade de completar alguma formação desse pessoal que atende pelo Promore, os profissionais engenheiros que atendem pelo Promore. Para saber mais a respeito da Federação Nacional dos Engenheiros e também sobre a luta por mais moradias, acesse o portal da entidade na internet.